Por que que o perdão mexe tanto com a gente? Por que que o perdão é algo que incomoda a nossa alma? Em Colossenses, na palavra de Deus, diz que nós devemos suportar, a palavra é essa, suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros. Jesus, quando foi entregue, estava ali prestes a morrer, ele falou para Deus: Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Em Mateus, no livro de Mateus também diz: perdoai 70 vezes 7, não apenas 7 vezes. E tem outros casos e passagens na Bíblia sempre falando sobre o perdão. E o mais interessante é que o perdão é algo que a gente precisa liberar, que é muito doido isso, porque a pessoa faz algo com a gente, nos fere, nos magoa, destrói nosso emocional, a nossa mente, nossas emoções, nossa essência. E mesmo assim a gente tem que liberar o perdão. Mesmo assim a gente tem que tratar isso. O Pai Nosso fala que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que já sinaliza para que a gente tem que perdoar, para que a gente venha a ser perdoado também. Que a gente tem que fazer esse ato, para que a gente receba esse ato também. E é interessante essa reflexão sobre o perdão. Porque o perdão dói, o perdão incomoda. O perdão causa angústia. Ter que perdoar é algo que não é leve, é pesado. Mas ao mesmo tempo ele é libertador. Eu passei na minha vida 20 anos sem liberar o perdão para o meu pai. Eu tomei as dores por atos que ele cometeu. Eu julguei, eu me senti menosprezada, eu me senti excluída quando ele resolveu se divorciar da minha mãe, quando ele traiu a minha mãe. Eu me incluí naquele pacote, que talvez eu nem devesse ter me incluído, porque era um problema deles dois. Mas, por um outro lado, quando ele resolveu ir embora, ele me deixou também, ele se divorciou de mim também. E aquilo gerou mais dor. Além da dor da decepção, porque a gente sempre acha que um pai, mesmo sabendo que todo mundo tem defeito, é pai, a gente acha que o pai não vai falhar. E ver que o pai falhou, que houve falta de caráter, houve falta de conduta, houve falta de palavra, ele ainda se afastou da filha. Então isso gerou uma mágoa muito grande em mim, uma revolta muito grande em mim. Naquele momento, aquela Simone não soube ressignificar aquilo, não soube trazer alguma coisa que pudesse me... eu já, naturalmente, eu não tinha um coração perdoador. Porque naturalmente eu sempre fui aquela pessoa que eu não gostava de pessoas que errassem. Eu precisava sempre estar com os certos, eu sempre procurava fazer tudo muito certo, eu sempre procurava ser correta. Eu sempre fui aquela filha única que não errava. Já até comentei aqui que uma vez eu cheguei com uma nota tipo 8, 9 em casa. Aí meu pai falou assim: tua obrigação é tirar 10, porque você não faz nada, você tem que tirar 10. E sempre uma pressão em cima, que eu tinha que ser a melhor, tinha que tirar 10, tinha que ser a boa filha, a boa aluna, a boa amiga, sempre essa pressão. E é interessante isso porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo erra. E quando isso aconteceu com meu pai, parece que eu descarreguei tudo em cima dele, sabe? E isso é muito sério, isso é muito grave. E depois, estudando sobre energia, sobre maldições hereditárias, eu vim descobrindo cadeias que deveriam ser quebradas na minha parentela, na minha família, na minha árvore, né? Meu avô traiu, talvez meu bisa também deve ter traído, meus tios traíram, descobri que tias também, e chegou até meu pai, sabe? Chegou até essa falha nele, né? E naturalmente ia cair sobre mim.
porque é uma maldição hereditária. Se você não acredita, tudo bem, tá? Eu tô falando sobre o que eu acredito e sobre estudos que eu fiz dentro das legalidades espirituais, dentro das maldições, dentro de tudo que o mundo espiritual se move, sabe? E tudo fica ali. Então eu descobri isso, eu entendi isso, eu pude ver que existia essa maldição que precisava ser quebrada. E isso não significa que as pessoas erram porque... Não é isso. Mas existem legalidades que as pessoas entram, principalmente quando a pessoa não conhece a palavra de Deus. No caso do meu pai, ele não conhecia. No meu caso, eu já conhecia. Então, existe um processo também de libertação. Eu estava livre disso só porque eu conhecia a palavra de Deus e havia aceitado Jesus? Não. Eu deveria quebrar aquela maldição hereditária, que aí é onde entra uma outra vertente, que tem que ser feita oração, tem que ser feito quebra de maldição, enfim, romper com barreiras, né, que tentam vir até nós. Isso é um outro vídeo. Hoje o vídeo é sobre o perdão. E por que eu sempre me coloco? Porque não adiantaria eu falar para você de perdão se eu não tivesse passado ou vivido por isso. E dentro desse meu quadro de perdão, eu levei 20 anos para perdoar meu pai. E primeiro, mesmo sendo 20 anos após, não foi uma coisa fácil, suave e legal. Porque durante 20 anos ele vivia ali comigo, porque aquilo ficava, sabe, me incomodando, me arranhando, me fazendo sofrer, e eu vivia aquilo. Então o perdão nos aprisiona, sabe? Hoje eu vejo isso. Eu poderia ter vivido uma vida mais leve, mais solta, mais feliz, em paz, se eu só tivesse deixado ir, liberado o perdão, deixado ele ir e ter vivido a minha vida, sabe? E eu não fiz isso. Me desculpe, mas eu acho que talvez esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu ainda tenho muita coisa que tá aqui que eu ainda tenho que falar. E já temos 7 minutos. Mas enfim, o perdão é um dos sentimentos, uma das emoções, uma das características que eu acho que é a mais foda. Por quê? Porque quando a gente resolve, primeiro a gente tem que decidir. Eu descobri que o perdão tem que ser uma decisão, porque se a gente for esperar a gente perdoar, a gente não vai perdoar. Se a gente for esperar, a gente não vai fazer, gente. Não adianta. E depois que minha vida estava desmoronando e eu comecei a entrar no processo de estudo, eu vim entender que eu poderia até não perdoar a humanidade, mas se eu não perdoasse pai e mãe, a minha vida não ia fluir. E eu estava vivenciando aquilo. Então, a partir dali, foi uma decisão inteligente minha. Eu precisava perdoar meu pai. Eu precisava liberar isso, principalmente para minha vida andar. Eu precisava quebrar essas maldições hereditárias para que isso não fosse para os meus filhos. Eu precisava transformar, renovar, restaurar, para poder eu viver uma vida plena. E era a partir daí, de uma decisão. E eu comecei a escrever muito, eu escrevi muitas cartas, eu queimei muitas cartas no monte. Eu tentei ressignificar de muitas maneiras, até chegar ao ponto de eu ligar para o meu pai e pedir perdão a ele. E ele mesmo falou que eu não teria, ele não teria, né? Porque não tinha o que ser perdoado, e ele me pediu perdão também. E no fundo eu queria que ele pedisse perdão também, pelo ego, né? Mas não era o ponto era eu liberar ele, eu precisava liberar ele. Eu precisava soltar aquilo, eu precisava libertar aquilo. E entrou um outro ponto, e entra outros pontos também, quando a gente tem que liberar perdão. Porque às vezes a gente precisa se perdoar também. Eu passei anos sem me perdoar. Eu não me perdoava por aquilo, sabe? Por uma coisa que não era nem minha, por uma história que não era nem minha. Mas eu não me perdoava por aquilo. E o perdão, ele aprisiona de um jeito, parece que é aquele emaranhado, sabe? Que vai nos aprisionando de uma maneira que a gente não flui. A gente não, infelizmente, a gente está vulnerável a pessoas nos fazerem mal. De várias formas. Mas o importante é entender o que a gente vai fazer com isso, sabe? Como que a gente vai ressignificar isso? O que a gente pode fazer hoje para que a gente não venha ficar preso no erro do outro, no pecado do outro,
na má conduta, na falta de caráter do outro. Eu não posso. E o meu pastor, ele fala muito, que eu acho muito legal isso, que as pessoas têm em mente, que perdoou tem que viver junto. Ah, esqueceu, tem amnésia. E o meu pastor, ele fala muito isso. Não existe isso de ter amnésia. Uma coisa é você decidir que você perdoou e conviver com aquilo da melhor forma. E vai ter casos que não vai ter como estar junto, porque quebrou. Houve quebra de aliança, houve quebra de conduta, quebra de confiança. Então não vai ser como antes, não tem como. Às vezes até dá, às vezes a pessoa também evoluiu, mudou, mas às vezes não dá. Às vezes é só liberar o perdão, entregar aquela pessoa para Deus e seguir teu baile. Sem ter que falar mal, sem ter que remoer, sem ter que sofrer, sem ter que lembrar. Só viver em paz. E esse é o grande ponto, sabe? Que eu acho que a gente tem que viver hoje. A gente tem que ser inteligente. Se está na Bíblia tantas vezes que a gente tem que fazer isso, é porque Deus sabe. Deus não iria colocar ali uma coisa se fosse por colocar. Deus não faz nada aleatório, não vai fazer. Se está ali, é porque realmente é necessário estar ali. Se é daquela maneira, é porque realmente é necessário que a gente viva com qualidade e que a gente perdoe, para que a gente venha a ser perdoado. Que o perdão venha entrar na gente também. Porque a gente também erra, a gente também falha. Às vezes não na gravidade do que fizeram com a gente, mas a gente também erra, a gente também falha. E a gente também precisa ser perdoado. E que hoje a gente venha ressignificar nossas dores, as nossas falhas. A gente se doou muito, não recebeu. E que hoje a gente venha falar assim, poxa, eu dei o meu melhor. Eu libero essa pessoa. Eu perdoo porque eu decidi liberar essa pessoa. Eu decidi ressignificar a minha vida. Eu decidi romper. Eu não quero estar amarrado a essa pessoa. Por isso eu vou liberar o perdão. E seguir em paz e aliviado, sabe? Faz cartas, escreve, bota pra fora, chora, grita, mas libera o perdão hoje. Porque o perdão aprisiona. O perdão aprisiona a nossa alma, nossas emoções. Evita, rompe com coisas que a gente poderia estar vivendo, com pessoas que poderiam estar aqui hoje com a gente, e a gente tem medo, porque a gente se decepcionou, porque a gente não liberou o perdão e criou aquela amargura, aquela raiz de amargura, aquelas amarras. É importantíssimo isso, sabe, gente? E eu tô falando por mim, pelo que eu passei. Hoje, atualmente, eu vivo uma relação bem melhor com meu pai. A gente não se fala todo dia, a gente não tem contato todo dia, ele mora distante, mas a gente está tentando se reconectar. E como eu falei, vai ter casos que não vai ter como. Nesse caso, eu vi que ele entendeu também o erro dele, sabe? Ele reconheceu, ele não foi soberbo, arrogante, não houve ego. Ele também houve um trabalho dentro dele, porque como eu também sou muito parecida com ele é uma pessoa muito, né, aquela coisa, e como ele errou e errou feio, eu entendo hoje, eu vejo isso que ele fala também, sabe? Porque já houve conversas que ele falou, porque meu erro, porque eu sei que eu não sou correto, eu errei, mas eu estou tentando melhorar, sabe? Então ele tá no processo dele também. E as pessoas todas estão nos seus processos, né? E todo mundo está tentando melhorar. E aquela pessoa que não quer melhorar também se afasta, mas libera o perdão. Libera isso para que você viva bem. O objetivo hoje da gente é o quê? A gente viver bem, a gente viver com qualidade, a gente transformar a nossa vida, a gente permitir que as bênçãos nos persiga, porque a gente está melhor, a nossa energia vai melhorar, a nossa frequência vai melhorar, portas vão se abrir diante de nós quando a gente entende que é um mandamento. É um mandamento, Deus está mandando. Ele não está falando assim, se eu fosse você eu faria isso. Não, ele está ordenando, simples assim. Olha, faça isso, isso é o bom. Eu criei você, eu sei como que funciona você, então esse é o certo, esse é o bom. E que a gente consiga, sabe? É duro, gente, eu sei que é duro. Eu não tô aqui falando que eu sou incrível, eu sou foda, porque, não, gente, é duro. Eu levei 20 anos são 20 dias. E que você não precise remoer e sofrer durante anos. Que você consiga liberar essa pessoa, que você consiga aprender, crescer, evoluir e ficar leve, sabe? Ficar em paz. Você não precisa estar com a pessoa, você só tem que deixar a pessoa ir. Porque a pessoa vai estar aqui o tempo todo te perturbando.
você vai ficar remoendo aquela dor. Então não permita isso. Mude, ressignifique. Porque eu sou a prova viva de que quando a gente libera, o melhor de Deus, o agir de Deus, vem para a nossa vida. E meu próprio pai foi um canal, recentemente, de bênçãos na minha vida. Ele mesmo me abençoou, fazendo um monte de coisa no meu carro, coisas que eu nem pedi, que ele nem sabia. E ele quis fazer a manutenção, ele quis investir esse dinheiro para mim. E hoje eu vejo que ele está tentando ser um avô que ele não foi como pai, sabe? Mais carinhoso, mais atencioso. Então, assim, eu tenho visto isso. Que as pessoas estão também na sua vibe de mudança. E que não precisa ser tão pesado. A gente não precisa pesar tanto como a gente pesa. A gente não precisa sofrer, doer tanto como a gente faz, sabe? Pode ser mais leve. Mas a gente tem que escolher, a gente tem que decidir. Porque não é uma emoção, é uma escolha. É uma decisão racional e inteligente. Além de ser o mandamento do Senhor. Então que hoje a gente venha liberar perdão, que hoje a gente venha ressignificar a nossa conduta, a nossa história, que a gente venha criar novos laços. E o legal é que a gente já vai conseguir entender quando a pessoa quiser, uma outra pessoa quiser cometer o mesmo erro, a gente já vai estar tão atento que não vai nem ter tempo da pessoa fazer algum mal pra gente. Porque a gente já vai estar ligado, a gente já vai ter entendido e não vai permitir, porque a gente está no processo de evolução. Eu espero que esse vídeo tenha sido o início, sabe, de uma reflexão para você, caso você precise liberar perdão para alguém. E se você precisar também, se perdoar, se perdoe. Eu cometi erros também na minha vida, que eu levei anos também, sabe? Bem menos do que 20 anos. Mas aquilo ficava me incomodando. E eu fui ver na palavra de Deus que tem uma passagem que fala que Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento. É lindo, né? O mar do esquecimento. E por que eu não estava jogando, se o próprio Deus já havia me perdoado? Por que eu não estava me perdoando? Por que eu estava sendo tão dura e pesada comigo mesma? Então, assim, se perdoe também. Não se julgue tanto, não se culpe tanto. Entenda que você está no teu processo, que você está evoluindo, está crescendo. Então, assim, naquele momento aconteceu isso, mas não vai ser... não é uma regra que vai acontecer de novo, sabe? Porque você está no seu processo. Você está evoluindo e é real. E essa mudança é real. Então se perdoe também. Perdoe o próximo, perdoe a si mesmo. E viva em paz. A paz de Cristo. Que a paz de Cristo nos encontre, nos invada, nos preencha e nos dê alegria, contentamento, abundância em todas as áreas da nossa vida. Porque o fato é que as bênçãos nos perseguirão. Espero ter ajudado alguém de alguma forma. Beijo.